Nós não estamos com nenhuma série rodando. Nós estamos levando janeiro como bons brasileiros. Tá? Continuamos com todos os serviços, com tudo que está acontecendo na CV rolando. Vários grupos de vidas estão abertos. Mas, como tem muita gente indo e vindo, viajando ou se preparando para viajar, voltando, se a gente começasse uma série, sabe aquele negócio de você chega no meio no meio da explicação de cálculo 3 e você... Eu não entendi. Aí o professor, depois a gente conversa. Como eu não quero marcar café com metade da CV, a gente está fazendo todo domingo uma coisa nova. E só pegando temas que eu acho que são relevantes para a gente mastigar um pouquinho. E hoje eu queria lançar luz sobre dois textos encontrados no nosso manual que falam a respeito de Jesus e seus discípulos em momentos em que Jesus disse para os seus discípulos, os seus alunos, os seus padawans, alguns só riram, então nem todo mundo é iniciado, sobre como eles não tinham fé. Em Mateus existem dois textos em que, depois de Jesus resolver todo o problema que eles estavam enfrentando, Jesus vira para eles e fala tipo, que homens que vocês são. A fé de vocês é desse tamanho mesmo, né? E aí todo mundo fica, cara, quem é esse homem, cara? Nossa! Então eu queria que você abrisse o seu manual no Evangelho de Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento. Tá? Aqui na CV a gente usa uma tradução e a gente está tentando meio que fidelizar nessa tradução, porque hoje em dia tem tanta tradução no mercado que às vezes a gente lê a mesma coisa e a tradução é tão diferente, a linguagem é tão diferente, a gente está tentando firmar com a NVI, Nova Versão Internacional. Nós poderíamos utilizar a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, muito legal, mas às vezes ela não é clara na tradução. Ela é muito coloquial. Isso atrapalha, às vezes, no entendimento. Tem uma que, para mim, é a melhor de todas, às vezes eu dou umas boas gargalhadas com ela, que é a tradução freestyle do Ariovaldo Júnior, está na internet, procura lá, Bíblia Freestyle, muito fera, muito doida. Parece assim, sabe de televisão CRT, né? Ou televisão, como é que chama? Televisão normal de tubo e Full HD 4K. É tipo assim, lendo a Bíblia com a João Ferreira de Almeida, é tipo CRT, tubo, e aí você lê a freestyle, parece-se Full HD 4K. Uau, cara, isso aí não acredito, deixa eu ler de novo aí. Não é que diz mesmo. Só que a gente nunca, às vezes, presta atenção naquele detalhe, que a gente lê a Bíblia tão ritualisticamente e tão religiosamente que, às vezes, a gente precisa de um maluco, como o Ariovaldo Júnior, ou como Winston, ou como Alexandre Robles, para falar uma besteira tão pesada que é a mesma linguagem, a gente fala, não, a Bíblia não diz isso. Aí, não, lê de novo. E aí a gente cai na real. Mas aqui a gente usa, aqui na CV, é a Nova Versão Internacional, só para que se você estiver pensando em comprar uma Bíblia, você pode comprar uma Nova Versão Internacional, mais bizu. Hoje em dia não se precisa mais comprar Bíblia. Se você não tem grana e você já tem um smartphone, não. Se você já tem um smartphone e você tem grana, compra sua Bíblia. Deixa pra lá. Você pode baixar fala aí, Sara. YouVersion. Tá. Você pode baixar isso aí que a Sara falou, YouVersion, que é uma Bíblia online que você pode baixar para o seu tablet ou para o seu smartphone. E Windows Phone, iOS, você pode baixar até para o Android tem. Então, você pode fazer isso aí. Hoje eu estou com gás todo. Vamos lá. Homens de pequena fé andam sobre águas. Antes da gente entrar na Bíblia, eu queria que você pensasse um pouco comigo quais são as tempestades, dificuldades, vendavais, problemas, que você tem enfrentado. Tá? Hoje não é autoajuda, realmente não é. Às vezes é autoajuda, hoje não. Eu quero só que você pense, para nós contextualizarmos o que vamos falar. Problemas relacionais, casamento. Cara, casamento dá problema pra caramba.
pode ser um grande período de fastio, né? sem colheita para você, sem grana, sem trabalho. De repente é problema interno seu, existencial. Problema, assim, talvez a vida toda você tenha lidado com os seus próprios desejos. Desejos tanto sexuais quanto desejos que só você entende na sua cabeça. Eu não sei qual é a tempestade que você tem enfrentado, que você está enfrentando hoje, mas eu gostaria que em tudo que nós conversássemos hoje, você não pensasse sobre aquele amigo que podia estar aqui, ou sobre aquele que está do seu lado, tipo a sua esposa, seu marido, ou seja lá quem for. Eu estou falando com você. Eu não sei se Deus vai falar com você hoje, mas o Winston está falando contigo, não é para ninguém mais. Porque quando Jesus olhou para os seus discípulos, ele não estava falando com os outros, ele estava falando com eles. Então hoje é para nós mesmos. Abra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8. A gente vai ler a partir do verso 23 até 27. E depois a gente vai para capítulo 14, mas vamos ficar só no 8. E eu queria ler as duas pericopezinhas, as duas historinhas, e depois a gente vai conversar a respeito de quais são os personagens e como eles são iguais ou diferentes e o enredo da história e tudo mais. Olha o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 23. Entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele, aqui uma edição do Winston, acordando do sono, perguntou: Por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então ele se levantou. Criem a imagem. Ele está deitado e diz: Por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé. Levanta e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. E os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? História 2, Mateus 14. Vai só um pouquinho mais para frente. Número grande 14, número pequeno 23. Mateus 14, 23. Vai estar na tela também. Tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco com os discípulos já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Respondeu Jesus: Venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É interessante que as duas histórias são muito parecidas. Mas existem alguns detalhes que, se nós não atentarmos claramente, podem passar despercebidos. Eu gostaria que nós pegássemos o holofote e colocássemos na história e entrássemos na história para ver a relação entre os personagens da história e também o enredo da história. Nas duas histórias, Jesus, os discípulos e o mar e o barco estão presentes. Jesus está dentro do barco na primeira história, na segunda história Jesus está fora. Nas duas histórias,
por algum acaso, começa uma tempestade. Então a tempestade está presente em todas as histórias. Isso talvez seja algo para nós atentarmos um pouquinho. Os discípulos estão no barco. E os discípulos, mesmo sendo exímios pescadores, eles se desesperam com a tempestade. Vocês lembram de Pedro, Tiago e João? Isso. Tirando no barquinho, os outros 3 eram pescadores. Eles eram exímios pescadores porque eram pescadores profissionais. Pecadores também, mas eram pescadores profissionais. Eles entendiam o mar da Galileia. Eles compreendiam as diferentes mudanças de vento. O mar da Galileia não é um mar, é um grande lago. Mas um grande lago também traz ondas e com as embarcações que eles tinham, também traz problemas quando entra uma tempestade. Quantos de vocês conhecem Brasília e o Lago Paranoá? Eu já velejei no Lago Paranoá com uns amigos meus, e quando o tempo fecha, você não quer estar no meio do Lago Paranoá. Principalmente com um veleiro sem motor. Você não quer trabalhar com velas no meio do Lago Paranoá quando começa a chover forte. Porque o vento faz coisas que você não controla. Quando você não tem um motor para que debaixo d'água controle com o leme para onde você está indo, você depende do vento, você não quer uma tempestade, nem mesmo num lago do tamanho do Paranoá. Haja vista os problemas que já aconteceram lá com veleiros. Não era diferente com os discípulos. Então vamos analisar as histórias. Primeira história, Jesus está no barco com os discípulos. E Jesus confia na expertise de pescador dos discípulos de tal forma que ele fala, como eu não sou pescador, eu estou esperando só a caldeirada depois, eu vou tirar um cochilo. E ele vai e dorme. Dorme tanto que quando a chuva começa a balançar o barco para todo lado, Jesus sente só como, poxa, tá gostoso, esfriou um pouquinho, porque a chuva, e agora com o embalo do barco, maravilha. Eu lembro que nas viagens missionárias com a Neia, com Débora e companhia, a gente já pegou algumas tempestades no Rio Negro ou no Rio Manacapuru, e com um barco grande, com capacidade para 100 pessoas, e não dá para ficar dormindo. Não dá para dormir. Você pode confiar como você confia em Deus no timoneiro, no capitão. Você acha que você vai para dentro d'água. Porque o barco começa a balançar de um lado para o outro, e olha que o barco tem motor. Você vê o capitão tentando controlar o barco, acelerando e desacelerando e tentando entrar nas ondas. A gente está num rio. E é desesperador. Jesus dorme. Jesus ronca. Roncar não é pecado, Jesus roncava. Está na Bíblia. Mentira, tá não. Jesus confia naquelas pessoas, seus amigos, nas quais ele entregou sua vida quando entrou no barco. A tempestade começa. Os discípulos já tinham visto Jesus fazer alguns milagres. E quando tudo começa a desabar, os discípulos se voltam a Jesus e, como nós vimos, tu não te importas? Como que tu dormes enquanto nós estamos morrendo? Só pode não se importar. Jesus acorda, olha para eles e diz, tá, vocês não têm fé mesmo. Tá bom. Psiu, para aí. Os discípulos olham para ele e, quem é esse cara que até o mar e os ventos obedecem? Segunda história, Jesus não queria ser acordado novamente, ele não foi para o barco. Ele foi orar, ficou orando, deu umas cochiladas. Não é pecado cochilar enquanto você ora, tá? Deu umas boas cochiladas, acordava, olhava o barco e via que o barco estava de novo sendo sapecado pelas ondas para todo lado. E eu imagino, não está escrito, mas eu sou meio criativo na minha imaginação sagrada. Eu fico imaginando Jesus olhando de lá e perguntando, quando é que será que eles vão gritar? Gritaram da última vez, disseram que eu não me importava, eu não estou nem no barco agora.
Vamos ver como eles se viram. Jesus olha, olha, olha. E eu acho que ele viu de novo, novamente o desespero. Lembram que eles ficaram com medo? Nos dois, eles têm medo. E eles são pescadores, eles enfrentam isso sempre. Mas dá uma tempestadezinha, parece que nós humanos, quando começa a fechar o tempo, a gente, ai meu Deus, de novo. E não importa quanta experiência de vida nós temos, toda vez que fecha o tempo, é ai meu Deus. Jesus espera um tempo para o ai meu Deus. E aí ele vai andando até eles. Ele sabe que ele soluciona as coisas. Ele vai andando sobre a tempestade, sobre o mar, com o vento, com tudo. E em vez de olharem e verem a solução, os discípulos veem o quê? Fantasma. Eu, se fosse Jesus, tá, gente, valeu, obrigado. Ou eu não me importo com vocês, ou eu sou fantasma, maravilha. Pensem o que vocês quiserem, eu estou voltando para casa. Ou como outro governante de nosso estado, então morra. Essa é a reação de humanos como nós. É assim, então tudo bem. Então, não, Jesus vai andando e ele ainda sou eu. Não é um fantasma, sou eu. Pedro, o falastrão, o líder, o que pensa depois de falar. Se és tu mesmo, diz para que eu vá e eu vou. O que é que Jesus faz? Venha, eu estou aqui, vem. E esse homem sem fé sai do barco. Esse homem sem fé sai do barco. Anda sobre as águas. Até que ele atenta para o vento. E começa a afundar. E aí Jesus estende a mão. E eu acredito com uma voz até bem calma e confortante diz: meu filho, você continua sem fé. Ele entra no barco. E só depois que ele entra no barco, a tempestade cessa. E aí eles não mais perguntam: quem é esse homem? Eles o adoram dizendo: esse é filho de Deus. Tantas vezes tempestades passam pela nossa vida e nós nos surpreendemos todas as vezes que elas aparecem, como se tempestades fossem exceção. Você já notou que na sua própria vida é assim? Toda vez que aparece uma tempestade, o tempo fecha na sua vida. Eu não estou falando de Manaus, não, tá? Eu estou falando na sua vida. O tempo fecha, é tipo, poxa Deus, de novo? Você notou que tempestades, sejam elas meteorológicas ou de vida, são naturais da vida? Você vai enfrentar. Vão acontecer. Se você está no mar, se você está na chuva, se você está fora de uma cobertura gostosinha, bonitinha, e só lá parado, assim, aqui não vai pegar. Vai chover. Vai cair tempestade. Portanto, eu acredito que a primeira coisa que nós podemos pensar nesse início de ano é que as tempestades vão acontecer. 2015 não será um ano de bonança. Ai não, Deus faz com que esse ano seja só vitória. Você está esquecendo que a vitória vem com batalha. A vitória vem com ralação. Então não vai ser um ano só de vitória, pô. Tempestade vem para todo mundo. O negócio é quando, não é se. Vem. Em qualquer área. Seja no seu casamento. Cara, essa semana que passou, eu tive tempestade no meu casamento. Eu e a Alessandra passamos uma noite meio que tensa porque a gente não conseguia se entender. 7 anos atrás não foi uma tempestade, foi, sabe aquela tempestade perfeita de tsunami? Não, foi pior. Só sobraram 2. Essa tempestade vem. Não adianta muito durante uma tempestade virar para Deus e Deus, tu não me amas. Deus, como tu permites que haja uma tempestade na minha vida? A única coisa que ele pode fazer é, tá, é para eu acordar? Porque a tempestade vai acontecer. A tempestade acontece estando Jesus no barco ou não.
Sabe uma coisa que me deixa às vezes revoltado com crente? É quando chega o pastor, ou um crente, ou um evangélico, ou até mesmo católico, seja quem for, pode não precisar nem ser crente, mas chega aquele adágio comum de: se Jesus estiver no barco, para toda a tempestade. Não, 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 não. Com Jesus no barco, às vezes a tempestade começa, meu amigo. Jesus estava no barco na primeira história, na segunda história ele não estava, e a tempestade veio do mesmo jeito. E Jesus, na segunda história, ele não estava no barco, mas ele estava de luneta lá só. Ah, agora eles estão pegando a tempestade. Legal, vamos ver o que eles fazem. Ele está observando tudo, ele viu, começou a tempestade. Ele não para a tempestade e vai andando, e aí galera, tudo bem? Parei a tempestade. Não, não. Ele anda sobre a tempestade e chega com eles na tempestade, ele não para quando eles os veem, ou quando eles o veem, ele conversa com eles na tempestade. Assim, o que é que eles queriam? O que é que os discípulos precisavam naquele momento? Era um papo, uma DR? Não sou eu, não sou fantasma. O que é que eles precisavam? Para a tempestade, simples, encerra, para o vento. Só isso, Deus. E Jesus começa uma DR. Não sou eu, Jesus de Nazaré, amigo de vocês. Pedro começa, responde, toda DR tem resposta. Se és tu mesmo, que eu não estou te reconhecendo, se é você mesmo, tipo como você faz com a sua esposa, eu não estou te reconhecendo. Não, é um fantasma do meu lado deitado. Não, se és tu mesmo, deixa eu ir contigo. E venha. No meio da tempestade, então, quer escrever uma coisa na sua Bíblia? Tempestade vai acontecer com Jesus ou não. E Jesus para a tempestade quando Ele quer. Não é quando você está com medo. Nas duas histórias, os discípulos ficam... E Jesus está só... Já? Posso? Posso andar agora porque já parou o show? A frase pare de sofrer é mentirosa. Jesus nunca, em lugar nenhum, diz pare de sofrer. O que ele afirma é: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E é o mesmo que diz: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me todo dia. Ele não diz você vai parar de ter tempestade. Ele diz: eu vou estar com você. Quando Jesus chega, ele não transforma as coisas imediatamente. Quando ele acorda, ele faz uma pequena DR. Ah, vocês não têm fé. Quando ele chega no barco, ele bate um papo com Pedro. Porque o intuito dele não é parar a tempestade, o intuito dele é ensinar os seus discípulos. Você pegou isso? O intuito de Jesus não é fazer a sua vida melhor. Esse não é o intuito de Deus, nunca foi. Eu conheço cristãos pelo mundo que não tiveram um dia de sossego desde que se tornaram cristãos. Eu conheço discípulos de Cristo por todo o mundo que no dia que se tornaram cristãos foi o dia pior da vida deles e até hoje é o pior, assim, tem sido o pior momento de vida, porque se tornaram cristãos, seguindo a Cristo e servindo. É coisa ocidental, pós-moderna pensar: o meu Deus vem para fazer a minha vida melhor. Não. Você viu Pedro no segundo barco? Pedro aprendeu uma coisa na primeira experiência. Ele provavelmente estava lá e talvez aquele primeiro barco tenha sido dele. Talvez seja até o mesmo barco. O primeiro barco provavelmente foi Pedro que chegou com Jesus, porque era Pedro. Leia o Evangelho de Mateus, você vai ver que Pedro é o que sempre fala. Ele é o primeiro a vomitar em Jesus alguma coisa. Provavelmente foi Pedro que chegou com Jesus e acordou Jesus. Tem que ter muita coragem para acordar Jesus. Muita. Ele chacoalha Jesus, Jesus acorda e
Jesus, tu não te importas conosco, nós estamos morrendo. Na segunda história, enquanto está todo mundo desesperado, achando que é fantasma, correndo, Pedro ouve a voz de Jesus. E quando Jesus se identifica, ele diz: se és tu mesmo, permitas que eu vá até ti. Você vê uma mudança em Pedro? Pedro primeiro está desesperado, dizendo: tu não te importas. Deus, tu não existes. Senhor, tu não está importando comigo. Nada que acontece na minha vida passa no teu radar. Eu fui esquecido. Tu não estás vendo que eu estou passando pelo que eu estou passando? Está chovendo, Jesus. Olha, está vendo? Está dando raio, está doendo. Tu não te importas. Na segunda, Jesus nem no barco está. A mesma tempestade, a mesma não, mas uma tempestade nas mesmas proporções está acontecendo. E o maluco do Pedro não diz: Jesus, tu não te importas. Ele diz: eu posso nadar contigo? Se eu fosse Jesus, eu teria perguntado: está chovendo, Pedro? Tem certeza? Mas isso é porque eu não tenho fé. Jesus diz: bem, parece que você aprendeu. Comigo você pode andar na tempestade. Por um instante, Pedro tira os olhos de Jesus e olha para a tempestade. Ele afunda. Jesus não o deixa afogar, ele estende a mão, puxa Pedro e diz: Pedro, ainda falta um tempinho para você aprender tudo. Vamos para o barco. Ele vai para o barco, e quando ele entra no barco, o curso avançado de fé para, e Jesus marca o terceiro módulo. Você notou a mudança de Pedro? Essa é a pergunta. A nossa reação comum para as tempestades de vida que enfrentamos é mais do que queremos olharmos para o céu e dizermos: tu esqueceste de mim. Tudo mentira. Eu tentei acreditar. O que a igreja diz é mentira. O que a Bíblia está dizendo é tudo balela. Não existe, não está. Porque na nossa cabeça o mar da Galileia deveria ser plácido, limpo, espelhado, todo dia. Vamos cair na real. 2 pés no chão. A vida traz dificuldades. Com Jesus ou sem Jesus. Na verdade, Jesus sempre está de olho no barco. Esteja ele dentro dormindo ou fora de olho. Porque não há nada que aconteça que não passe pelo crivo dele. Então, goste você ou não, todas as tempestades pelas quais você passa foram, pelo menos, permitidas por Deus. Todas, sem exceção. E provavelmente a maioria delas foram ordenadas por Ele. Não os seus erros, mas as coisas naturais que acontecem conosco. Algumas tempestades são intrínsecas de nós mesmos. São desejos profundos da nossa alma, são questões de identidade nossa. E muitas vezes, quando estamos enfrentando essas tempestades que não são externas a nós, mas são dentro de nós, nós olhamos para cima e dizemos: Deus, se tu existes, por que eu sou assim? Eu estou morrendo, eu não aguento mais. E eu gostaria de desafiar você a encarar as tempestades de 2015 em diante, de uma nova perspectiva, com a perspectiva de Pedro.
Em vez de dizer, tu não te importas, mesmo com as tempestades existenciais internas suas, que você, em vez de perguntar a Jesus ou a Deus, tu não te importas, que você pergunte, eu posso ir contigo. Estou emocionado porque eu conheço muitas das histórias de vocês. Eu tomei litros e litros de café com vocês. Grande parte de vocês, eu sei onde é que aperta o sapato. Muitos de vocês, eu sei quais são as tempestades que vocês enfrentam agora. E às vezes no carro, ou tomando banho, eu muitas vezes já cheguei a pedir, Senhor, faz parar. Mas antes de ser relembrado por Deus, lendo esse texto de Pedro, eu pouquíssimas vezes havia orado a Deus dizendo, Senhor, deixa eu ir para a tempestade contigo. Porque às vezes no nosso barquinho, naquilo que é confortável para nós, porque nós dominamos, o nosso barquinho, nós colocamos toda a nossa segurança no barquinho. Porque é assim que as coisas acontecem. Eu sei como levantar a vela, eu sei a velocidade das coisas, aí vem um vento que quebra a vela. E olha que quebra a vela, assim. E aí é quando nós falamos, ai meu Deus, tu realmente não te importas, até a vela que eu confiava tu quebraste. E Pedro, por ter passado pela primeira tempestade com Jesus, e ter questionado quem é este homem que até o vento e o mar o obedecem, ele olha para o barco e olha para Jesus. E ele pula do barco. Porque ele aprendeu que a segurança não está no barco. A segurança está em Jesus. E talvez Pedro, não por ter andado sobre as águas, mas Pedro por ter andado com Jesus, ele tem experimentado as mais loucas experiências de vida, mesmo sofrendo, pela tradição crucificado de cabeça para baixo, porque não queria ser crucificado como seu mestre. Um homem de pequena fé que andou sobre as águas. Que tamanho é a sua fé? Então você diga, Winston, o que é isso? Eu não tenho esse negócio, não. Na nossa era, fé é pensamento positivo, foco. Fé é resumido do livro O Segredo. Não. No nosso manual, sabe o que é fé? É pular do barco, na tempestade, olhando para Jesus e dizendo, eu posso ir aí contigo? E quando Jesus diz, venha, não importa se está chovendo, não importa se tem vento, eu vou. Isso é fé. Pensamento positivo é outra coisa. Não está aqui. Gostaria de desafiar você em 2015 viver uma vida de fé. Não entenda isso como uma vida de religioso. Ou uma vida cumprindo rituais. Não, não. Uma vida de fé. Uma vida de confiar. Uma vida de andar com Jesus.
Isso quer dizer, no meio da tempestade, em vez de você pular do barco para outro lugar, você pula do barco na direção de Jesus, dizendo, olha, eu estou deixando o barco porque eu sei que ele é inseguro. Mas contigo eu sei que sempre, eu sempre vou vencer. E não é porque eu vou ficar melhor. Não. É porque Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso não quer dizer que ele pode ganhar na loteria, ou viver na Ponta Negra, ou viajar para Paris. Paris não, Nova York. Não. Fui apedrejado, sofri naufrágio, fui rejeitado, recebi todas as tempestades que podia ir. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é fé. Gostaria de desafiar você, seja você quem for, a pular do barco. Mas pular do barco não desistindo daquilo que você viveu, mas pular do barco na direção de Jesus. Porque sabe o que acontece quando a gente pula do barco na direção de Jesus e confia nele? Mesmo que se nós olharmos para o lado, vendo a tempestade como ela é real, na história que nós temos narrada, ele pega na mão de Pedro e diz, alguns anos vão ser necessários para você aprender um pouquinho mais sobre fé. Todos nós precisamos. Mas talvez Pedro tenha composto o primeiro hino, o primeiro cântico, dizendo, Jesus, contigo eu sei que eu posso confiar. Eu tenho fé. Se esse é o seu desejo, faz dessa música a sua oração. Depois a gente encerra como orando mesmo. Às vezes em tristeza estou, cansado até mesmo de viver, sem forças para caminhar. Eu sinto tua mão a me segurar. Quando em momentos de aflição, sem ter alguém pra me amparar, clamo a ti, Senhor Jesus. Eu sei que tu vais me ajudar. Contigo eu sei que nada tenho a temer. Contigo eu sei que sempre vou vencer. Sempre estás comigo. Estás comigo. Se às vezes em tristeza estou, cansado até mesmo de viver, sem forças para caminhar, eu sinto tua mão a me segurar. Em momentos de aflição, sem ter alguém pra me amparar, eu
clamo a ti, Senhor Jesus. Eu sei que tu vais me ajudar. Contigo eu sei que nada tenho a temer. Contigo eu sei que sempre vou vencer. Sei que estás comigo. Sempre estás comigo. Contigo eu sei que nada tenho a temer. Contigo eu sei que sempre vou vencer. Contigo eu sei que nada tenho a temer. Contigo eu sei que sempre vou vencer. Sempre estás comigo. Sempre estás comigo. Contigo sei que nada tenho a temer. Contigo sei que sempre vou vencer. Contigo eu sei que nada Diga pra crer, tenho diga pra a acreditar. temer. Contigo. Contigo eu sei que sempre vou vencer. Sempre estás comigo. Sempre estás comigo. Se torna essa oração um pouquinho mais pessoal. Baixe sua cabeça onde você está. Essa não é a minha oração. Essa precisa ser a sua. Porque eu tenho as minhas tempestades. E como tenho. Mas Deus sabe exatamente o que eu passo e o que você passa. As tempestades que nós enfrentamos. Nós estamos no dia 11 de janeiro de 2015 e para Deus isso é mais um dia. Para nós isso é bem simbólico, porque é o primeiro dia do ano. Primeira semana do ano, segunda, está no início. Que tal você mesmo orar a Deus, conversar com Ele, colocando as tempestades na mão dEle e dizendo: eu posso ir aí contigo? Eu estou com medo, sim. Eu estou aterrorizado com o que está acontecendo comigo, mas eu posso ir contigo. Eu posso pular do barco. E invariavelmente a resposta de Jesus é: venha. Mas é um bom momento para todos nós colocarmos nas mãos dele 2015 para que com fé nós enfrentemos as tempestades. Faça a sua oração enquanto eu faço a minha. Senhor Jesus, as tempestades na minha vida são como tu as conheces. Nós humanos, Pai, temos medo
quando tempestades chegam. Ajuda-nos a pular do barco. Senhor, nós não temos fé. Ajuda-nos na nossa incredulidade, na nossa falta de confiança. Senhor, que o que Beto compôs, que nós vivamos dia a dia, que possamos realmente dizer com convicção: contigo eu sei que sempre, sempre vou vencer. Contigo eu sei que não tenho nada a temer. Portanto, ajuda no nosso medo, ajuda na nossa falta de fé. Porque nós queremos viver um 2015 diferente de todos os outros anos, talvez. Nós queremos viver um 2015 andando sobre as águas contigo. Mesmo que as águas sejam de tempestade, nós queremos estar contigo. É no nome de Jesus. Não só o que acalma a tempestade, mas aquele que anda sobre ela. É com Ele que nós queremos andar e é no nome dEle que nós oramos. Amém. Você termina essa oração cantando com a gente novamente, só a frasezinha: contigo eu sei que sempre, sempre vou vencer. Contigo eu sei que nada tenho a temer. Contigo Contigo sei que nada tenho a temer. Contigo eu sei que sempre vou vencer. Contigo eu sei que nada tenho a temer. Contigo eu sei que sempre vou vencer. Sempre estás comigo. Sempre estás comigo. Que essa seja a realidade do nosso 2015, que aceitemos o desafio de pular do barco, mesmo em meio à tempestade, para ir andarmos em direção a Ele.